A temporada de resultados corporativos começou oficialmente dia 23 de julho aqui no Brasil com a Neoenergia, mas foi nessa última semana que ela começou a ganhar atração com números de grandes empresas dos setores financeiro, varejo, consumo, mineração e siderurgia. Os resultados das empresas são de extrema importância para os investidores, não só porque refletem a saúde financeira, a saúde dos balanços das companhias, mas também porque elas podem influenciar a percepção do mercado sobre a economia, enfim, sobre algum setor específico. Como ainda tem muita empresa para divulgar os resultados, os números, a gente separou os principais destaques até o momento, focando em Ambev, Santander, Bradesco, Vale e Gerdau. A gente vai analisar o que surpreendeu, o que decepcionou e o que a gente pode esperar daqui para frente. O que vimos até agora é um retrato dividido, uma coisa mais mista entre ali os setores. Enquanto as exportadoras, como Vale e Gerdau, mostraram resiliência, varejo e banco estão enfrentando um pouco mais de desafio, afinal de contas a combinação de juros altos, um câmbio mais pressionado e ainda alguma inflação de curto prazo mais elevada acaba impactando esse cenário. Mesmo assim, tirando alguns casos pontuais, como a Ambev, por exemplo, a gente pode dizer que a maioria dos resultados veio em linha ou até levemente acima ali das nossas expectativas, ainda determinando uma ótica construtiva para a parte micro. Bom, então vamos começar agora com a Ambev. A fabricante de bebidas trouxe um EBITDA em linha com o esperado, crescendo 8% ano contra ano, totalizando 6,2 bilhões de reais. Porém, a receita ficou 4% abaixo do esperado. E aqui os volumes de cerveja foram responsáveis, foram os menores níveis para um segundo trimestre desde 2020. Então esse fraco desempenho foi atribuído principalmente ao clima, com o mês de junho puxando a maior parte da queda. Bom, dito isso, a nossa visão aqui para a Ambev ainda é uma recomendação neutra. A gente acha que nesse múltiplo de 14,5 vezes preço-lucro, a ação está relativamente bem precificada e a gente acredita que tem outras opções mais interessantes em outros setores aqui da Bolsa. No setor financeiro, o lucro ajustado do Bradesco, de 6,1 bi, veio relativamente em linha com a expectativa aqui do mercado, mas a parte da receita, a margem financeira, surpreendeu positivamente. Apesar de a gente manter uma visão cautelosa em relação à jornada da recuperação do retorno sobre o patrimônio líquido do banco, o resultado, de fato, ele traz uma tendência positiva aqui para o curto prazo e a ação já reflete isso, acumulando mais de 42% de alta aqui no ano. Já o Santander veio abaixo das estimativas com lucro líquido de 3,66 bilhões de reais. Houve um crescimento anual de quase 10%, mas uma queda de 5% quando a gente olha o trimestre anterior. O resultado evidencia o impacto de fatores tributários, teve uma questão relacionada à redução da margem financeira, principalmente na parte de tesouraria, e uma cautela na concessão de crédito. E aqui são fatores importantes para os investidores acompanharem a performance tanto do setor bancário quanto principalmente do balanço do próprio Santander adiante. A gente ainda mantém uma visão neutra para Santander à luz desse resultado e a gente vai monitorar de perto, principalmente os aspectos relacionados à recuperação dessa margem financeira nos próximos trimestres. Vamos falar agora do setor de mineração e siderurgia. A Vale viu o EBITDA cair 14% ano contra ano e o lucro recuar, o lucro por ação, recuar alguma coisa próxima ali a 24% ano contra ano. São fatores que são explicados pela retração, principalmente pela retração do preço do minério de ferro. Mas o resultado ele trouxe dois aspectos positivos. O primeiro foi uma demonstração de eficiência, quando a gente olha o custo caixa, o custo C1 da Vale, que recuou já para casa de 22,2 dólares por tonelada, e a parte de base metals, de metais básicos, que apresentou um EBITDA 25% acima da nossa expectativa. A parte também de fluxo de caixa acabou sendo um aspecto positivo e, consequentemente, a Vale conseguiu pagar um dividendo yield ali relativamente interessante de 3,5% olhando esse trimestre. Por fim, a gente tem a Gerdau, apresentou um lucro de 864 milhões no trimestre, estável ano contra ano. E aqui o principal aspecto positivo foi ainda a demonstração da resiliência da operação da América do Norte. Apesar de um cenário global da parte de siderurgia ainda desafiador, mas a parte dos Estados Unidos ela continuou mostrando uma saúde financeira relativamente importante à luz das margens operacionais. A parte de Brasil teve uma pequena melhora na sua margem, mas ainda mostra de fato, como eu falei antes, esse cenário relativamente difícil, principalmente pelo aspecto da importação de aço
A gente tem hoje um indicador próximo a 25% do aço consumido no Brasil é aço importado. Então isso traz um desafio aqui para a tendência de recuperação de margem da Gerdau, principalmente, como eu falei antes, na Operação Brasil. Bom, no geral, um resultado que demonstra ainda como a Gerdau é uma vencedora relativa dentro desse setor de siderurgia, quando a gente olha os pares, continua negociando no múltiplo relativamente barato, na nossa opinião, e possui uma geração de caixa, enfim, ok, alguma coisa próxima a 6%, como o Free Cash Flow Yield aqui como referência, e a gente segue com uma recomendação de compra aqui para a companhia. Bom, pessoal, esses são os principais destaques da temporada de resultado até o momento. A gente vai falar muito mais sobre isso em outros vídeos. A temporada só começou, ainda tem bastante empresa para divulgar. Outros bancos grandes vão divulgar nos próximos dias. A gente vai trazer tudo aqui para vocês aqui no canal do BTG Pactual. Então fica atento. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!